Aqui é só para testar o áudio. Vamos ver se o áudio tá ok. Olá, aqui é só para testar o áudio. Vamos ver se o áudio tá ok. Olá, aqui é só para testar o áudio. Vamos ver. Quem vai chegando aí vai dando boa noite para mim. Deixa eu ver quem é que já tá aí. Boa noite. Quem tá chegando aí me dê boa noite. Boa noite, meus amores. Estão chegando aqui no YouTube. Vou entrar aqui no Instagram para chamar o pessoal do Instagram para vir para cá. Quem vai chegando aí, vai me dando boa noite aí no chat para eu ver quem é que tá chegando aí. Oi, Ana, boa noite. Deixa eu entrar aqui para chamar o pessoal do Instagram. Sayonara, boa noite, minha querida. Que bom vê-las aqui. Tá calor aí, gente, que aqui tá um calorzão. Deixa eu entrar aqui ao vivo. Entrando aqui. Quem chegou aí vai dando boa noite. Olá, para você que está assistindo essa aula aqui, vai assistir no replay. Estamos aqui no YouTube, ao vivo. E eu vou iniciar mais uma aula Pocket. Deixa eu colocar aqui. E vou fixar o comentário para ver quem vai vir. Ai, deixa eu só... Oi, Val, boa noite, Val. Vocês que chegaram aqui, que já estão aqui comigo, compartilha o link da aula e chama os colegas para vir para cá. Oi, Nutri, Bruna, Deb Borges, boa noite, pessoal do Instagram. Tô entrando aqui para chamar vocês para vir assistir essa aula ao vivo no YouTube. Já tô aqui com o pessoal no YouTube ao vivo e a gente vai ter a apresentação de slides para você que quer ter essa experiência, né, de uma aula mesmo. É só clicar aqui na minha bio aqui, na minha fotinha, você clica, vai no link que tá na bio, clica lá no canal do YouTube e vem pro YouTube. Tô esperando vocês aqui no YouTube, tá? Pra gente começar a nossa aula de hoje. Oi, Ana Alicia! Vem pro YouTube com a gente. Então, nossa aula de hoje, gente, olha, quem faz parte do grupo VIP já recebeu os slides. Ai, que chique! Se você quer participar do grupo VIP, é só depois me pedir no direct o link do grupo VIP que eu envio para você. E no YouTube também já tá fixado aqui no bate-papo do YouTube pra quem quiser entrar lá no link. Então vamos começar que a aula de hoje é uma aula pequena,
como sempre, mas é uma aula importante, tá? Por quê? A nossa aula de hoje, a gente vai falar, nossa aula pocket de hoje, a gente vai falar sobre peso atual, peso usual, peso habitual. Qual que eu uso para avaliar o risco nutricional do meu paciente, tá? E eu vou explicar a diferença entre eles. Ah, Tati, mas esse assunto é tão assim, iniciante, né? Supletivo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Na prática, eu já me deparei com muitas pessoas que têm dúvidas em relação a essas nomenclaturas de peso e que, inclusive, acabam fazendo uso incorreto desse tipo de peso. Então, hoje a nossa aula é sobre isso e a gente vai esgotar esse assunto. Vou tentar. Mas antes, obviamente, eu preciso me apresentar. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Tatiane Mello, sou nutricionista. Fiz residência pela UFBA, residência em nutrição clínica. Fiz mestrado também na UFBA. E atualmente eu estou no doutorado em gerontologia, que é o estudo de envelhecimento humano na Unicamp, ok? E sou criadora do projeto Nutri na Prática. Tati, me explica o que é isso, esse projeto Nutri na Prática. Então, eu criei esse projeto com o objetivo de ajudar, né, contribuir com os meus colegas nutricionistas e futuros nutricionistas que desejam atuar dentro do hospital, para que eles tenham mais domínio, mais segurança nessa atuação profissional. Beleza, Tati, mas quem é você, né, para vir para cá me dizer que você vai me ajudar a ser segura? Então, vamos lá. Eu comecei a trabalhar no hospital antes de concluir a residência, eu fui contratada e eu consegui, não me perguntem como, terminar a residência 60 horas semanais, dando plantão em hospital como plantonista, né, nutrifolguista. Então, enquanto as pessoas estavam de folga, eu estava no hospital trabalhando. Na verdade, eu ficava feliz quando as minhas colegas iam folgar nos feriados, carnaval, Natal, Réveillon, porque eu iria dar plantão. Assumir, né, de fato, como nutricionista antes de concluir a residência. Depois eu comecei a atuar em um hospital, eu comecei a atuar como nutricionista do home care e antes de completar um mês de home care, o hospital me chamou, o Hospital da Bahia, e eu fui atuar no Hospital da Bahia, já fui direto para a equipe de terapia nutricional. Depois de mais ou menos um ano no Hospital da Bahia, eu fiz uma seleção no Hospital São Rafael, 5 etapas, né, aquela seleção que tem várias etapas, e eu entrei para cobrir uma licença maternidade, e que eram só 4 meses, e após 8 meses dentro do hospital eu fui efetivada. Menos de um ano eu fui promovida para a equipe de terapia nutricional. Por que você está me dizendo isso, Tati? Para dizer para vocês que a forma como a gente atua dentro do hospital, a nossa forma de atuação faz toda a diferença na prática e como as pessoas da equipe nos enxergam. Então, hoje eu consigo reconhecer isso também, graças à empresa de marketing, né? Que é importante ressaltar isso, que foi graças à minha metodologia de trabalho que eu consegui ser promovida rapidamente e ouvir da minha chefe que eu tinha chegado ao topo de onde a nutrição clínica, né, nos podia entregar de terapia nutricional, e que além dali só o cargo de coordenação, mas eu não pensava, não me via como coordenadora de serviço, tá? Então, depois de ter essa noção, então eu tinha uma boa relação com toda a equipe e eu fui, através desse projeto Nutri na Prática, eu sistematizei toda a minha metodologia de trabalho e ensino para vocês. É como se eu pegasse todos os meus anos de atuação, foram mais de 7 anos em UTI, condenso em 10 horas e entrego para vocês o que é mais importante para vocês conseguirem atuar na prática. E na área do envelhecimento humano, são 13 anos de atuação com idosos em todos os níveis de complexidade, e eu entrego isso para vocês também em 10 horas, né? Faço
esse apanhado de coisas importantes para o nutricionista atual. Então, essa sou eu e vamos então, chega de blá blá blá, né, Tati? Vamos de fato para nossa aula. Então, vamos lá, olha lá. Então, nossa aula de hoje é peso atual, usual, habitual. Isso ficou faltando incluir aqui no card o peso ideal e o peso... esqueci a palavra agora, quando a gente utiliza fórmulas. Nossa, gente, me faltou aqui, mas tudo bem. Síndrome pós-Covid, viu? Você que tem, depois que teve Covid e que tá sofrendo de falta de palavras, memórias, assim, que foge, isso tá relacionado com a síndrome pós-Covid. Então, qual eu uso, né? Qual desses pesos eu uso para avaliar o risco nutricional? Entenda a diferença entre eles. Vamos lá. Primeiro, gente, quem tá chegando aqui no Instagram, quiser ter uma experiência com as telinhas, eu tô ao vivo no YouTube, é só clicar aqui na minha bio, clica lá no link da bio e vem pro canal do YouTube para você assistir com as telinhas que eu fiz, ó. Então, vamos entender as diferenças conhecendo as definições. Primeiro, eu acho interessante a gente começar conceituando peso corporal. É uma coisa bem básica, mas vamos lá. É importante a gente lembrar que o peso é o somatório de todos os componentes, todos os compartimentos corporais. E aqui eu trouxe uma figura que tem a imagem de uma mulher e uma imagem de um homem, tá? Do lado esquerdo, o homem, do lado direito, a mulher. Vejam que a gente tem aqui, ó, massa muscular, gordura, né? Massa gordurosa, que tem aqui gordura essencial, que está relacionada com a gordura que é necessária para o nosso corpo agir. Gordura não essencial, ou seja, uma gordura extra, entre aspas. Tecido ósseo e os outros órgãos, né? Que vão aí compor. Vejam que a composição é bem parecida, mas eu quero ressaltar aqui, ó, que no homem, normalmente, o teor de massa muscular prévio, né, de constituição é maior no homem, em torno de 45%, do que na mulher, que é em torno de 36%. Essa gordura essencial também no homem, que é em torno de 3%, isso é a gordura mínima para sobrevivência do corpo, tá? E na mulher pode chegar a 12%. Lembrando que a gordura essencial na mulher, ela é necessária, inclusive, para questões hormonais, para manter o ciclo menstrual. Tudo isso é importante, essa gordura essencial. Não é à toa que quando a mulher sofre de anorexia nervosa, dos sintomas é a amenorreia, né? A ausência total da menstruação. Os ossos, né, a gente também tem o homem em torno de 15%, a mulher em torno de 12%. Então, existe essa diferença, mas o que eu quero mostrar para vocês é que o peso revela tudo isso. E o IMC é toda a distribuição do corpo, dessa massa corporal, para a altura do indivíduo. Por isso que a gente tem questões relacionadas aí dessa limitação do IMC como uso, né, para indicador, para diagnóstico nutricional dentro do hospital e até dentro da clínica. A gente tem essas limitações, mas não é o foco da nossa aula hoje o IMC, tá? Mas é só para falar para vocês isso. Em relação ao peso atual, então a gente já sabe definição de peso, só relembrando, né, para quem não lembrava. E o peso atual é aquele que é aferido, gente, no momento da avaliação. Então, o peso atual do paciente é sempre aquele que o nutricionista, a nutricionista, vai lá e afere com o equipamento, certo? Então, tranquilo até aí, esse peso é tranquilo. Agora, tem essa figura aqui que eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu coloquei essa figura aqui e eu coloquei ela propositalmente. Eu queria que vocês olhassem esse paciente, né, essa pessoa idosa na balança, e eu queria que vocês analisassem aí os erros que a gente consegue ver nessa balança. Eu vou até sair aqui da tela e eu quero voltar pro YouTube só para ver aqui. Eu queria que as pessoas que estão no YouTube me dissessem o que você identifica de erro aqui nessa figura em relação à avaliação do peso. Primeiro, você identifica algum erro? Você olhando assim como um profissional, qual é o erro que você identifica
Quem quiser escrever no chat aí para eu saber, eu vou adorar saber se vocês estão antenados nesse processo. Deixa eu olhar aqui, tem um delayzinho, deixa eu ver aqui. Quem tá aqui no YouTube, coloca aqui pra mim o que vocês conseguiram ver de diferente, de erro nessa imagem que eu coloquei aqui. Vou voltar para a imagem do paciente se pesando. Então, é importante que vocês façam essa análise. Eu quero saber se vocês estão por dentro, para depois eu falar, né? Vou dar um tempo aqui para ver. Eu quero ver vocês participando aqui no chat. Vão colocando aí que depois eu vou ler tudo, beleza? Então, olha só. Só pra gente não atrasar, eu vou já falando pra vocês. Primeira coisa aqui que é importante a gente olhar é a posição do paciente na balança. Então, a gente tem vários erros aqui. Primeiro, o paciente não está numa posição ereta, ele não tá, né, olhando para aquele que a gente chama de o Frank Food, né, que é o olhar para o horizonte, né, a cabeça ereta, o paciente está olhando para baixo, para a balança. Essa posição, né, dos braços não estão adequados, isso tudo pode gerar, gente, alteração do valor do peso. Pode oscilar o peso sim, tá? Parece besteira, mas pode oscilar. Inclusive a forma como a pessoa está disposta na balança, né? Se o peso tem que estar distribuído nas duas pernas, porque tudo isso pode interferir. E eu falo isso, gente, porque eu fui monitora de avaliação nutricional por mais de 3 anos lá na escola de nutrição da UFBA. O pessoal brincava comigo dizendo que eu ia me aposentar na monitoria de avaliação, mas eu adorava, sempre amei a avaliação nutricional. Então, essas pequenas orientações fazem grande diferença na nossa avaliação, tá? Então, esse ajuste de postura é importante. E agora que a gente já sabe que o peso atual é aquele que o nutricionista afere no momento da avaliação, a gente vai para o peso usual / habitual, porque sim, eles são a mesma coisa. Usual ou habitual significa a mesma coisa, que é quando o paciente ele tem uma noção, né, ele já se pesou em algum momento e ele tem aquela noção de que o peso dele normalmente é em torno de X valor. Normalmente meu peso oscila entre tanto e tanto, né? E aí o paciente vai te dizer, mais ou menos, a depender da última medição que ele fez, da última avaliação, e você vai ter essa noção do peso usual do paciente, ok? Então, esse é o peso usual, esse é o peso habitual, e ele também pode ser utilizado na avaliação quando a gente não consegue aferir. E quem trabalha em hospital, na prática clínica, sabe que nem sempre a gente consegue pesar os pacientes dentro do hospital por N limitações, né? E eu acredito que principalmente quando o paciente está em isolamento, então fica mais difícil ainda a gente fazer alguma medição no paciente. Olha só, vamos falar do peso estimado. Gente, o peso estimado, ele é fácil da gente. Quando a gente fala peso estimado, foi essa palavra que me faltou no início. É aquele peso que a gente vai estimar com base em fórmulas. Fórmulas que já existem. E aqui eu trouxe alguns artigos nessa aula e quem está no grupo VIP da Imersão Nutri na Prática vai receber todos os materiais. Eu já mandei os slides dessas aulas todas no grupo VIP, tá? E então esse artigo ele faz uma comparação dos métodos de estimativa de altura em pacientes, de peso e altura em pacientes hospitalizados, tá? Foi realizado num hospital de Juiz de Fora, né? Ou seja, um trabalho brasileiro. E ele fez a medição, né, com 90 pacientes e ele fez todas essas fórmulas. Então, ele mediu a altura real do paciente, mediu o peso real do paciente e depois ele usou as fórmulas para estimar e comparar quais eram as fórmulas que se aproximavam mais da realidade. Esse tipo de artigo é bem interessante para nos ajudar a saber identificar na prática, porque a gente tem milhões de fórmulas para a gente usar, mas para escolher melhor. Então, eu trouxe esse artigo aqui para vocês. Então, a gente vai, olha só, eu coloquei aqui todas as fórmulas que ele traz no artigo para peso, que é o objetivo da nossa aula hoje.
E aqui eu destaco Schunleia, que é uma das mais utilizadas na prática clínica. A gente tem duas fórmulas de Schunleia. Tem um que é geralzão, né? E tem uma outra fórmula que vai dividir se a pessoa, a raça, se é negra, se é branca, se é homem, se é mulher. Isso também vai gerar diferenças. Tem outra fórmula interessante que é de Rabito também, 2006, que ela é bem interessante, ela leva em consideração circunferência do braço, circunferência abdominal e panturrilha. Tem uma que leva em consideração a dobra cutânea subescapular, aí a gente já precisaria de um plicômetro, nem sempre dispomos na prática clínica hospitalar de plicômetro, certo? Mas tem outra de Rabito, logo embaixo, que você não precisa de dobra, né? Você só precisa de uma fita, e aí você vai ter a circunferência do braço abdominal e panturrilha, e você faz a estimativa. Olha só, esse artigo, depois de comparar, ele trouxe o seguinte, que as fórmulas que mais se aproximavam do valor real são essas aqui, ó. A Schunleia, de 1994, Rabito, de 2006, essa de Martins, aqui, de 2013, que também leva em consideração CB e CP, essa aqui é bem tranquila, até só precisa de circunferência do braço e circunferência da panturrilha, que para nós é mais fácil dentro do hospital, às vezes para a gente fazer circunferência abdominal no paciente hospitalizado, se ele tiver acamado, a gente pode até fazer com ele acamado, mas a gente sabe que vai ter diferença, né? Porque uma coisa é o paciente em pé, a ação da gravidade, você vai ter, consequentemente, um aumento, né, dessa circunferência abdominal quando você faz no paciente deitado, certo? Mas é uma possibilidade também para que o paciente não fique sem nenhuma avaliação. E a Schunleia, de 1985. Então, essas quatro fórmulas aqui foi indicada pelos autores desse artigo como que mais se aproximaram da altura real. E eles fazem, gente, testes estatísticos, tá? Para poder comprovar, para poder testar. Os testes estatísticos, eles servem para dizer que o resultado encontrado, ele não foi ao acaso. Ele foi, de fato, encontrado aquele resultado porque existe uma diferença que é verdadeira, ok? Só para vocês entenderem um pouquinho em relação a isso. Então, o resultado, né, a conclusão desse artigo, olha só o que eles concluíram. Que, né, as equações de estimativa de peso e altura que utilizaram medidas de circunferência, a altura do joelho em suas fórmulas demonstraram ser mais adequadas para a estimativa de peso e altura em adultos e idosos hospitalizados. Aí já é interessante, né? A escolha do método vai depender da disponibilidade do nutricionista dos equipamentos. Que susto. Ai, bateu a porta aqui. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, estimativa de claro, eu tinha que colocar isso aqui, porque como a minha área de concentração de estudo é envelhecimento humano, obviamente eu tinha que trazer um artigo para idoso, né? Porque a gente sabe que idoso tem as alterações fisiológicas do envelhecimento que alteram todo esse processo de medir peso e altura. E aí eu trouxe esse artigo aqui, que é um artigo original, foi publicado em 2018, e por pessoas que eu conheço, principalmente a Carolina Cunha de Oliveira, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela no grupo de pesquisa, e hoje ela é professora da Universidade Federal de Sergipe, Lagartos, né? Carolzinha, como a gente chama ela lá no grupo. Então, esse artigo original foi estimativa de peso corporal e estatura em idosos, concordância entre métodos. Ou seja, é uma metodologia similar ao artigo que eu mostrei para vocês anterior, só que o foco desse aqui é idoso. E aí, ela trouxe essa tabela aqui das equações testadas. Vejam que testou Schunleia também, né, que tem a prega cutânea subescapular. Testou as 3 de Rabito, uma que tem até dobra e as outras que não tem dobra. E essa aqui tem medida aqui do braço, tá certo? Então, testou essas 4 fórmulas e com base na avaliação, que eles fizeram os testes estatísticos, comparação, verificou que no presente estudo, ou seja, nesse artigo realizado por eles, a equação de Rabito
que foi a A6, e a equação de Chunley, a P1, elas apresentaram melhor aplicabilidade para a altura e o peso em idosos, respectivamente. Então, em relação ao peso, que é o que a gente está avaliando, foi a de Chunley, que é aqui, que no outro artigo que eu mostrei para vocês também disse que a Chunley, ela se aproximava muito do peso real do paciente, ou seja, então para adulto e idoso essa fórmula ela é bem legal para a gente utilizar na prática clínica para estimar essa altura, certo? E o peso ideal? Gente, o peso ideal é interessante que existem várias discussões relacionadas a isso, tá? Porque assim, o peso ideal, ele originalmente, ele surgiu com base no MC ideal, certo? Mas o que eu quero trazer para vocês hoje a reflexão e até para que vocês expandam um pouco essa mentalidade é que quando a gente fala de MC ideal, a gente tem um valor fixo para mulher e um valor fixo para homem. Quando a gente fala de peso ideal baseado no MC ideal, a gente está dizendo que todo mundo com a mesma altura tem que ter o mesmo peso. E isso na realidade, isso é inviável. E eu vou mostrar para vocês que pessoas com a mesma altura pode ter inclusive o mesmo peso e uma composição corporal totalmente diferente e não necessariamente ela vai estar no peso ideal. Então, esse peso ideal, ele surgiu muito pensando-se em pacientes obesos, para a gente tratar esses pacientes, trazer eles para a faixa de ideal, faixa de emagrecimento. Por isso que se fala muito em peso ideal. Então, por exemplo, nos guidelines que falam sobre obesos, obesidade, obeso crítico, né? Sempre vai relatar essa questão do peso ideal. Mas esse peso ideal, gente, que muitas pessoas falam também, outras pessoas que fazem a crítica, ele pode ser considerado o peso saudável para aquele paciente naquele momento. E o peso saudável é um peso que não vai agredir o paciente. Porque quando a gente imagine um paciente que está com MC de 40, um obeso mórbido grave. E você vai trazer, vamos supor, que é um homem obeso mórbido, um MC de 40. O MC ideal para homem é de 23. Do MC de 40 para 23, a quantidade de perda de peso é muito grande. Então, em hipótese nenhuma, o nutricionista que estuda, que se atualiza, que que tem responsabilidade com as consequências para o paciente, ele vai fazer esse planejamento, porque isso vai ser uma agressão enorme para o corpo do paciente. O paciente não consegue sustentar, tá? E isso traz uma série de complicações. E outra coisa importante que eu sempre ouvia de uma professora minha, que eu nunca esqueci, na época que eu era estudante de nutrição ainda, ela sempre dizia: gente, hospital não é spa. No hospital, a gente não tem que ficar pensando em trazer o paciente para o MC ideal de peso normal. Não existe isso, até porque as próprias agressões que o paciente vai sofrer, né? Que eles vão sofrer dentro do hospital, vai gerar impacto nesse peso corporal do paciente, tá? Então, é uma discussão extremamente importante, porque a gente sabe que tem muita gente, infelizmente, que ainda fica fazendo restrição calórica em obeso dentro do hospital. Isso eu tô falando de paciente obeso de enfermaria, eu não tô falando de obeso crítico, que necessariamente a gente tem essa restrição calórica, tá? Tô falando do paciente obeso crônico, que dentro do hospital é submetido à restrição calórica. Então, a gente precisa ter cuidado, muita responsabilidade com isso. Até que ponto a gente pode fazer essa restrição, tá? E aqui eu trouxe aqui pra gente analisar. Olha só, o peso ideal, para vocês analisarem comigo criticamente. Eutrofia, que significa o valor que a pessoa vai estar com MC dentro da normalidade. A pessoa eutrófica significa que o peso corporal está de acordo, ou seja, está equivalente com sua altura e não vai trazer nenhum risco à saúde daquele paciente. É isso que está relacionado à eutrofia, certo?
Paciente eutrófico, ele tem o MC de 18,5 a 24,9. A gente tem, ó, uma larga, né, um largo intervalo, 18,5 a 24,9. O MC ideal para a mulher é de 21,5. O MC ideal para o homem é de 23. E eu quero que vocês analisem criticamente comigo. Olha só, tanto 21,5 como 23 estão dentro do valor que é considerado normalidade. Então, eu posso considerar para o meu paciente um MC ideal até de 24,9, a depender de quanto meu paciente esteja. Se meu paciente está obeso mórbido com MC de 40, eu posso considerar para ele o ideal 39. Naquele momento, eu quero trazer ele para o MC 39. E é isso que eu quero que vocês entendam. Esse peso ideal existe muitas variações de interpretação de pessoa para pessoa. Autores pensam diferente em relação a essa questão do peso ideal, mas a única coisa que eles todos falam a mesma coisa é que o peso ideal ele foi criado pensando-se num padrão de corpo de magreza, né, que é considerado o padrão de beleza. Mas a gente não tá no hospital, a gente não deve pensar assim, ok? E aí, de bônus para vocês, eu trouxe aqui o MC ideal para idoso, que é, a gente tem duas referências de MC para idoso, tá? A gente tem a referência mais antiga, que o valor de normalidade é de 22 a 27, considerando este MC antigo, essa referência antiga, o MC ideal do idoso fica de 24,5. Veja que é bem diferente do adulto, tá? E a referência nova de MC para o idoso, que é de 23 a 28, que é da OPAS 2002, a gente já tem um MC médio de 25,5. Tati, por que todo paciente eu vou usar isso? Não. Agora, às vezes, é muito útil na prática clínica quando você tem esse MC ideal. Por quê? Às vezes, você não consegue pesar o paciente, mas é muito mais fácil a gente conseguir ter a altura do paciente. Então, porque facilmente a gente consegue fazer a altura do joelho, faz ali uma altura estimada muito mais rápido com uma medida apenas. Ou a gente tem outras formas também de medir a altura que facilita, certo? E você, na impossibilidade de você realizar a circunferência do braço ou até circunferência da panturrilha, você pode colocar esse paciente nesse MC ideal. Se você vê que esse paciente está dentro desse MC médio, visualmente, e você pode ter um peso estimado para esse paciente, um peso para você conseguir trabalhar, para você conseguir ter uma referência de peso para você pensar na ingestão calórica, na ingestão proteica, e isso é extremamente importante para um nutricionista, né? Sem esses valores iniciais, a gente não consegue dar o start na conduta nutricional, tá? Então, isso é o peso ideal. Olha aqui, gente, essa figura que eu trouxe para vocês. Justamente para falar aquilo que tem dois homens aqui. O homem do lado esquerdo, que é o homem que tá de preto, tem 32 anos, igual ao de vermelho. Ele pesa 102 quilos, igual ao de vermelho. A estatura de 1,82 m, igual ao de vermelho. O MC de 30,7, também igual ao de vermelho. Agora, olha a diferença da composição corporal dessas duas pessoas. Enquanto o de preto tem 18% de gordura, o de vermelho tem 29% de gordura, né? Classificado de acordo com o percentual de gordura corporal, ele tem obesidade em relação ao percentual de gordura corporal, certo? E a massa magra do de preto, 82%, a massa magra do de vermelho, 71%. Ambos, de acordo com o MC, seriam classificados como pessoas com obesidade, certo? Mas, do ponto de vista da composição corporal, o nutricionista que faz essa avaliação mais detalhada, que ele tem essa noção, essa diferença, ele jamais vai classificar o paciente de preto como um paciente obeso, tá? Isso é interessante para quem nunca viu essa comparação, ter essa noção dessa diferença. E qual é o peso que eu vou usar, Tati? Agora que a gente viu todas essas
essas definições, né? Esses diferentes pesos que a gente pode utilizar na prática clínica, aí vem a outra pergunta. E qual peso eu vou usar para o risco nutricional? Né? E eu vou dizer para você, todos esses pesos aqui você pode utilizar, mas vamos classificar por ordem de melhor para o menos pior. Digamos assim, que eu não vou dizer que é pior, certo? Então vamos lá. Então, o peso e o risco nutricional é uma coisa interessante a gente pensar que quando a gente está pensando em avaliação do peso, pensando em risco nutricional, a gente está pensando em avaliar, investigar se aquele paciente teve perda ponderal involuntária, ok? É isso que a gente vai avaliar. E recentemente, alguns autores já vêm falando não só apenas da perda ponderal involuntária, mas perda ponderal rápida demais já pode ser considerada como risco nutricional. Essa informação, gente, é muito importante. E isso está relacionada principalmente com essas novas síndromes que vêm aparecendo aí. Dentre elas, a obesidade sarcopênica, que você vê um paciente obeso que perde peso rapidamente, ele perde muita massa muscular. Então, esse paciente, ele está em risco nutricional, certo? Mesmo ele estando acima do peso. Então, isso é uma coisa importante, mas a gente pode falar isso em outra aula. Então, graduando, o peso mais ideal, o melhor para a gente avaliar risco nutricional é o peso atual. Você vai pesar o peso atual e você vai ter o peso atual e você vai conflitar, né? Comparar com o peso habitual daquele paciente. Quanto é que ele pesava para você ter noção se ele perdeu peso ou não, certo? Aí assim a gente vai ter a noção do risco nutricional. O peso referido pelo paciente, pelo familiar, é também muito útil e é confiável quando a gente não consegue medir o peso do paciente através dos equipamentos, tá? Então, em segundo lugar, vem esse peso habitual referido, seja pelo paciente, seja pelo familiar. A gente pode utilizar. E em terceiro e último lugar, vai ser o peso estimado, que aí se o paciente tem um peso anterior, né, um peso habitual, você tem como estimar o peso atual desse paciente e você comparar se ele teve essa perda ponderal involuntária ou se não teve. Tati, quando o paciente não sabe referir o peso, aí a gente tem que lançar a mão de outras ferramentas. Então, perguntar se ele percebe que as roupas estão mais frouxas. Se o paciente não tiver lúcido, orientado, perguntar ao familiar, né? Ou o cuidador que esteja acompanhando. Então, a gente depende dessas informações, tá? E a gente finaliza nossa aula Pocket de hoje, que durou até muito tempo. E a gente tem uma galera aqui no YouTube, fico muito feliz que vocês estão aqui. E eu quero saber de quem tá aqui no YouTube comigo, me diz o seguinte: vocês gostaram da aula, aprenderam? O que vocês aprenderam de novidade aqui comigo? Eu quero que vocês coloquem pra mim, tá? E eu vou pro chat para poder ler os comentários que vocês fizeram. E vou agradecer o pessoal que ficou aqui comigo no Instagram. Quem quiser continuar a discussão é só vir pro YouTube que eu vou responder as perguntas agora, tá? Um beijo e um abraço. Deixa eu ir lá pro YouTube para ver o que vocês colocaram. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver o comentário de vocês. Quem ficou aqui comigo até agora, me conte aí, gente. O que vocês acharam? Conseguiram aprender alguma coisa nova na aula de hoje? Quem ainda não tá participando do grupo VIP, tá? É só... Eu botei aqui o link no chat, ó. Tá aqui fixo. Grupo VIP. É só clicar e você vai direto para o grupo VIP. Lá eu disponibilizo os slides, vou disponibilizar depois todo o material que eu uso, né? Esses artigos que eu usei, eu vou mandar lá no grupo.
Foi bem, Gleice colocou, foi bem útil para mim, porque eu estou cursando estágio de clínica no hospital. Ai, que maravilha, Gleice. Ah, então foi ótimo para você. Foi bem útil mesmo para você. Fico muito feliz que você aproveitou bastante. Vai ficar salvo, se precisar rever, fica à vontade. Milena, você é sempre maravilhosa, Tati. Adoro ver você dando aula. Um beijo, Mi. Saudade de você, gatona. Fico feliz de te ver por aqui. Meus amores, muitíssimo obrigada, né, pela atenção de vocês. A gente fez 40 minutos agora, né, de aula pocket, mas tá dentro do previsto, né, que é uma aula curta. E fico esperando vocês na próxima aula. Quem acha que essa aula foi interessante, compartilha com os coleguinhas, com os nutris, colegas, para poder ajudar a gente, tá? E quem tá aqui, lembra de se inscrever no canal. Olha eu, youtuber, mas é importante se inscrever no canal para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Ai, Pati, sempre é bom uma reciclagem. Verdade, Pati, é sempre bom a gente relembrar umas coisinhas que a gente acaba esquecendo, né? Mas eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo, tá certo? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula.
Aqui é só para testar o áudio. Vamos ver se o áudio tá ok. Olá, aqui é só para testar o áudio. Vamos ver se o áudio tá ok. Olá, aqui é só para testar o áudio. Vamos ver. Quem vai chegando aí vai dando boa noite para mim. Deixa eu ver quem é que já tá aí. Vim aqui compartilhar uma coisa com vocês bem interessante. Eu abri o pulso, machuquei meu pulso direito, acho que também pela repetição, né, de computador, mouse. Passei o dia inteiro com muita dor. Pensei até em suspender a nossa aula Pocket de hoje, porque de tanta dor que eu tava sentindo. Mas aí eu consegui finalizar e vim dar aula para vocês, né, que acompanharam. E durante a aula eu esqueci da dor. E é por isso que eu amo dar aula, porque eu posso estar destruída, mas enquanto estou dando aula eu me sinto cheia de energia e esqueço todos os problemas. E foi assim que eu descobri que eu amo dar aula. Eu abri o pulso, machuquei meu pulso direito, acho que também pela repetição, né, de computador, mouse. Passei o dia inteiro, vim aqui compartilhar uma coisa com vocês bem interessante. Eu abri o pulso, machuquei meu pulso direito, acho que também pela repetição, né, de computador, mouse. Passei o dia inteiro, vim aqui compartilhar uma coisa com vocês bem interessante. Eu abri o pulso, machuquei meu pulso direito, acho que também pela repetição, né, de computador, mouse. Passei o dia inteiro, vim aqui compartilhar uma coisa com vocês bem interessante. Eu abri o pulso, machuquei meu pulso direito, tá dor. Pensei até em suspender a nossa aula Pocket de hoje, porque de tanta dor que eu tava sentindo. Mas aí eu consegui finalizar e vim dar aula para vocês, né, que acompanharam. Muita dor. Pensei até em suspender a nossa aula Pocket de hoje, porque de tanta dor que eu tava sentindo. Mas aí eu consegui finalizar e vim dar aula para vocês, né, que acompanharam. Muita dor. Pensei até em suspender a nossa aula Pocket de hoje, porque de tanta dor que eu tava sentindo. Mas aí eu consegui finalizar e vim dar aula para vocês, né, que acompanharam. Muita dor. Pensei até em suspender a nossa aula Pocket de hoje, porque de tanta dor que eu tava sentindo. Mas aí eu consegui finalizar e vim dar aula para vocês, né, que acompanharam. Muita dor. E durante a aula eu esqueci da dor. E é por isso que eu amo dar aula, porque eu posso estar destruída, mas enquanto estou dando aula eu me sinto cheia de energia e durante a aula eu esqueci da dor. E é por isso que eu amo dar aula, porque eu posso estar
destruída, mas enquanto tô dando aula eu me sinto cheia de energia e durante a aula eu esqueci da dor. E é por isso que eu amo dar aula, porque eu posso estar destruída, mas enquanto tô dando aula eu me sinto cheia de energia e durante a aula eu esqueci da dor. E é por isso que eu amo dar aula, porque eu posso estar destruída, mas enquanto tô dando aula eu me sinto cheia de energia e durante a aula eu esqueci da dor. E é por isso que eu amo dar aula, porque eu posso estar destruída, mas enquanto tô dando aula eu me sinto cheia de energia e do todos os problemas. E foi assim que eu descobri que eu amo dar aula. Todos os problemas. E foi assim que eu descobri que eu amo dar aula. Todos os problemas. E foi assim que eu descobri que eu amo dar aula. Todos os problemas. E foi assim que eu descobri que eu amo dar aula. Todos os problemas. E foi assim que eu descobri que eu amo dar aula. Todos os problemas. E foi assim que eu descobri que eu amo dar aula. Todos os problemas. E foi assim que eu descobri que eu amo dar aula. Vim aqui compartilhar uma coisa.
A explicação, Tatinha, foi brilhante, viu? Entendi. Muito bom essa sua linha de raciocínio. Eu realmente não sabia desse efeito. Para mim, realmente, as Belries, no caso, né? Cranberry, né, o mirtilo e tal, para mim eles realmente tinham também aqueles polifenóis antioxidantes que ajudavam também a isolar essa bactéria, né? Não tinha essa noção também que tinha a ver com o pH, com a questão de acidificar. Então, bacana, Tatinha. A água, a gente idoso já sabe como é, né? É um problema, mas eu vou ver essa questão da vitamina C, então, tá? Para poder estar até se focado suplementando para ela, viu? Obrigada, Tatinha. Me ajudou muito.